Um local diz muito sobre as pessoas que habitam nele. É como a extensão da personalidade dos indivíduos que ocupam aquele lugar, e pode refletir sua importância e utilidade de várias formas, seja pela organização, a manutenção e os objetos que estão naquele lugar, né? Por esse motivo, é preciso muito cuidado. É muito importante o design desse espaço para passar o sentimento e a função que aquele lugar deve ocupar nessa historinha, nesse mundo ficcional. Pra mim, esse é o real desafio de fazer um cenário. A minha abordagem pro cenário de Lisbeth foi bem meticulosa. Tipo, meu maior erro nos últimos cenários foi priorizar as partes técnicas acima de tudo. E o storytelling e o feeling, as cores, tudo foi ofuscado por tudo isso. Então, desde o início dos cenários até a finalização deles, eu puxei meu pé ali todo momento pra história, o sentimento, o que eu queria passar ali ficasse bem claro e depois a técnica estivesse ali pra apoiar tudo isso, em vez de ser ao contrário. Mas não me entendam mal, a técnica é muito, muito importante, mas se você colocar isso acima de tudo, surge aquele cenário super travadões, saca? Acaba que não funciona muito bem. As etapas foram as seguintes. Com base nos storyboards e core comps, eu defini os cenários mais importantes pra história ali, sendo eles o quarto da Lisbeth, né, logicamente, o local da casa ali, a floresta que ela vai passar quando ela foge e encontra a nossa recém-falecida no carro abandonado ali. E depois de decidir os cenários, começa o trabalho de verdade, né, trabalhar no design da cena, o ângulo da câmera, as coisas que vão ter nesse cenário. E nesse projeto eu comecei com um esboço bem solto pra todas as explorações. Para visualizar melhor o que estava na minha cabeça, sem me preocupar muito com os detalhes ali, e definir melhor o mood da cena, o que eu queria passar, né? Um tom básico de luz e sombra depois, só para separar um pouquinho melhor os elementos, eu entender, esclarecer um pouquinho melhor ali na minha cabeça, né? O que eu queria passar. E depois disso é selecionar as melhores partes de cada um ali, o que vai passar melhor o que eu quero dizer, e juntar num único design e fazer uma quimera ambulante. A próxima etapa é refinar tudo isso e abranger mais os detalhes. Dessa vez eu decidi usar o 3D para essa etapa. A última vez que eu tinha usado o 3D ficou aquela carinha típica, sabe, de 3D, que mesmo quando você passa, faz uma linha por cima, dá pra ver que você usou um 3D ali. Então eu queria me desafiar dessa vez e deixar o resultado final sem essa cara típica que o 3D traz. Depois do 3D montado, em vez de partir direto pras cores ali, pintar a luz e sombra e tudo mais, eu decidi usar um grayscale pra colocar cor nesses cenários depois. Primeiro eu lapidei os valores locais de cada objeto e depois, só com tudo isso definido, defini certinho a luz e a sombra do cenário. E depois disso tudo montado, só colocar as cores ali, a parte mais simples, entre aspas. Com o quarto da Lisbeth, o sentimento de sufocamento e a rigidez precisam ser muito presentes. São o top 2 sentimentos mais fortes ali. Então esse quarto não podia ser aconchegante de jeito nenhum. Várias das minhas referências aqui, inclusive, foram de quartos de prisões, pra trazer aquele espaço que não foi feito pra você, mas você vai ocupar ele da mesma maneira. Ela não é uma prioridade ali na família e ela é a última da fila no pensamento dos pais. Então ela fica com o porão da casa junto com as tralhas, as ferramentas da casa. E a única janela que ela tem, o acesso pro mundo de fora, é trancada. Então o lugar dela de proteção também é a sua prisão. Essa parte serve para dar um pouquinho mais de contexto ali do espaço da casa, para a entrada ali do quarto da Lisbeth e dar um pouco mais de contexto pro resto, o que tem aos arredores, né? E eu queria passar aquele ambiente bem hostil, assim, e controlador, que a nossa protagonista vive, né? Imaginem que essa porta não fica aberta sem o controle dos pais, já que a tranca fica do lado de fora. E a insegurança da Lisbeth é ainda maior fora do quarto dela, já que não é um ambiente onde ela é desejada. E a parte da floresta foi a que mais mudou nesse projeto, em todos os sentidos possíveis. Dar uma ordem pro caos da natureza é um desafio muito grande pra mim. São tantas texturas, tantas formas que podem rolar ali de forma orgânica numa floresta que é difícil você transmitir isso bem, ficar bonito, saca? Eu não consigo, pelo menos, é muito difícil. E aqui o perigo é outro. Em vez do familiar,
é o desconhecido. O mistério precisa estar ali no ar. E eu senti que isso não estava presente nos sketches iniciais e nem no color script. Então, deixando esses troncos um pouco mais tortos, mais finos ali pra trazer um senso de instabilidade e perigo, né? Aí eu deixei a folhagem bem simplificada para as auroras mais distantes ali. E assim eu consegui ter um controle visual um pouquinho melhor para tudo isso aqui. Aqui a gente segue um pouco mais do visual definido pelo cenário da floresta, né? Mas tem um tchan mais aqui, né? Que é a estrada e o carro. E precisa trazer um pouco mais do sobrenatural. E aqui precisa ser a ponte do que vai rolar, né? A Lisbeth sendo trazida para outro plano desse mundo. Eu decidi usar um verde pra dar aquele quezinho no finalzinho de fantasma. É um clichê que funciona bem, né? E eu trouxe a neblina clássica também nesses gêneros desses filmes, né? E por um bom motivo, cara. Eu acho que funciona realmente muito bem. Principalmente esse verde aplicado fora de natureza, né? Dá uma pegada mais estranha. Não é algo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então dá essa pegada de fantasma, coisas sobrenaturais muito boa. Eu gostei, pelo menos. E o cataclisma disso tudo, que vai ser a ponte da Lisbeth, vai ser esse carro que tá abandonado aqui com a nossa recém-noiva, né? Infelizmente teve o seu noivado aí acabado precocemente. Fique pra imaginação de vocês, ou quem foi o culpado. Agora a parte mais diferentona desse projeto, né? O outro mundo, o outro plano. Não decidi como uma boa forma de... Outro plano tá bom, né? Junto com o carro, a Lisbeth foi trazida pra esse mundo aqui. E a diferença é que quando rolou essa troca de plano, né? O carro foi mesclado já. Ou tá sendo mesclado com esse outro mundo. E aqui as minhas inspirações, pra quem sabe, são bem claras, assim, né? A fonte mais forte sendo de Yuminik, com essas cores e os braços e tudo mais. Tem um quezinho ali de Liminal Space, né? Mas ele tá ali meio coadjuvante, né? É um cenário bem simples e isso deixa as coisas muito difíceis de serem executadas, porque não tem muita margem pra erro, né? No simples, tá ali. O que você tá vindo é o que você vai ter, então precisa estar funcionando muito bem. Eu testei muitas formas de iluminação nessa parte, mas pra trazer um contraste a mais, né? Só que eu acabei revertendo pro que eu tava imaginando ali nos storyboards e nas explorações. Foi uma forma um pouco mais simples ali, mas eu acho que é a que mais funciona. Colocar muito frufru acabou atrapalhando um pouco a estética do que eu queria trazer. Enfim, eu gostei bastante. Eu definitivamente quero explorar um pouco mais, fazer mundos diferentes assim, lá pra frente. Vamos ver como que vai ser o desaguar dessas águas, né? Enfim, gente, são esses os cenários de Lisbeth. Eu fiquei muito contente com eles. Com certeza eu ainda tô me achando no processo de criação. Ainda vou mudar certas partes de como eu faço as coisas, mas eu acredito que eu tô no caminho certo de achar um processo criativo que me deixa livre. Algo que não seja tão rígido assim, mas que ainda me dê um senso de estrutura pra eu testar as coisas e sem me preocupar se o resultado final vai ficar uma bomba ou não, né? Enfim, me diz o que vocês achem nos comentários. Eu tenho que falar isso, que agora eu sou um youtuber, sou um Uber do conteúdo. Não se esqueçam, se vocês gostarem, deixem um comentário, uma curtida e compartilhem pra quem vocês acham que esse conteúdo vai fazer algum sentido, se vai entreter. Enfim, provavelmente o próximo vídeo vai ser o final de toda essa série, mostrando o design final dos personagens. Então, até lá, gente. Tchau!